sempre ouvi dizer que Deus escolhe os improváveis, mas eu nunca pensei que eu seria uma dessas pessoas. Meu nome é Rebeca e nunca fui alguém especial aos olhos do mundo. Eu cresci em uma cidade pequena, filha de um pedreiro e de uma professora primária. A minha fé sempre foi o alicerce da minha vida, mas nunca me vi como alguém capaz de liderar, muito menos como alguém que pudesse carregar um ministério nas costas. Até o dia em que tudo mudou. Foi numa madrugada qualquer, eu estava passando por um período difícil, cheia de dúvidas sobre minha vida e meu propósito. De joelhos no chão do meu quarto, em meio a lágrimas, eu clamei a Deus por uma resposta. E então, no silêncio da noite, eu senti. Não foi uma voz audível, mas uma certeza profunda, um fogo aceso dentro de mim. Algo que dizia: levanta-te e apacenta as minhas ovelhas. Os meus olhos se abriram de súbito. O que aquilo significava? Nos dias seguintes, eu tentei ignorar aquela sensação. Deus não poderia estar falando comigo, eu pensei. Quem sou eu para liderar um rebanho? Sou apenas uma mulher sem formação teológica, sem influência, sem experiência. Mas o chamado não me abandonava. Quanto mais eu tentava fugir, mais forte ele se tornava. Eu comecei a perceber sinais por toda parte. Pessoas que vinham até mim pedindo oração, irmãos da igreja que diziam que minha palavra os tocava, até mesmo versículos que pareciam pular da Bíblia diretamente para dentro da minha alma. Ainda assim, eu resistia. Eu contei a um pastor sobre o que eu sentia, esperando que ele me confirmasse ou me dissesse que era uma loucura. Ele ouviu, balançou a cabeça e disse apenas: Deus não chama mulheres para esse tipo de coisa. As suas palavras caíram sobre mim como uma pedra, mas em vez de desistir, algo dentro de mim se inflamou. Quem poderia dizer a Deus o que ele pode ou o que ele não pode fazer? Quem ele chama ou o que ele não deve chamar? Foi então que decidi parar de fugir. Eu comecei a reunir algumas pessoas na minha casa para orarmos juntos. No início era apenas 5 ou 6, depois 15, 20, 30. Quando eu percebi, já não cabíamos mais na minha casa e todos os vizinhos começaram a aparecer. Não havia púlpito, não havia templo, não havia estrutura. Só havia palavra, adoração e um amor pelas almas. E então, sem que eu percebesse, eu já era pastora deles. O tempo passou e o nosso pequeno grupo cresceu. Alugamos um espaço modesto, um salão simples com cadeiras de plástico e um teclado super desafinado. Mas quando nos reunimos ali, a presença de Deus era palpável. As pessoas vinham sedentas, não apenas por ouvir sermões, mas por encontrar um lugar onde pudessem ser aceitas, amadas, transformadas. E daí tudo fez sentido. Eu entendi ali que não era sobre o meu gênero, minha formação ou a falta dela. Era sobre Deus. Mas nem tudo são flores, né? A resistência veio forte. Outros líderes religiosos começaram a me criticar, dizendo que eu estava fora da vontade de Deus. Algumas pessoas me chamaram de herege, me acusaram de querer atenção, de ser rebelde. Eu tive momentos de fraqueza em que pensei em desistir, mas toda vez que eu caía de joelhos, Deus me levantava de novo. Ele não tinha me chamado para agradar os homens, tinha me chamado para alimentar suas ovelhas. Hoje a igreja que nasceu na minha sala é um ministério vivo. Temos um templo, um trabalho social, uma comunidade que cresce a cada dia. E como eu fico nisso? Eu ainda sou a Rebeca, ainda sou apenas alguém improvável que Deus escolheu. Mas aprendi que quando Deus chama, não há porta fechada que ele não possa abrir. E se ele te chamar, que você tenha coragem de dizer: eis-me aqui. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, amiga, você já percebeu como os maiores chamados de Deus sempre vêm acompanhados de grandes desafios? Moisés duvidou de sua capacidade, Jeremias se achava jovem demais e até mesmo Esther precisou encontrar coragem para cumprir seu propósito. Mas Deus escolheu cada um deles porque viu neles algo que nem eles próprios enxergavam. E agora ele escolheu você. Sei que o caminho não tem sido fácil. Sei que há momentos em que você se pergunta se realmente ouviu a voz de Deus ou se tudo isso não passa de um engano da sua mente.
Eu sei que as críticas doem, que os olhares de desconfiança pesam sobre os seus ombros e que às vezes você sente vontade de desistir. Mas escute, Deus não se engana em suas escolhas. Ele não olhou para o seu gênero, sua formação ou sua posição social para te chamar. Ele olhou para o seu coração, para a sua disposição em servir, para o amor que você tem pelas almas. E é isso que faz você a líder que ele deseja que você seja. Haverá momentos em que a dúvida tentará te paralisar. Pessoas irão questionar a sua autoridade, te chamarão de inadequada, te dirão que Deus nunca escolheria uma mulher para esse papel, mas lembre-se de uma coisa: se ele não quisesse que você fosse pastora, ele não teria te chamado. Não deixe que a voz dos homens fale mais alto do que a voz de Deus. Continue firme, continue pregando, continue amando. E quando sentir medo, lembre-se do que ele te disse naquela madrugada: levanta-te e apacenta as minhas ovelhas. Você não precisa temer. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que te capacita. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.